Graça e a paz, nosso Salvador Jesus, aos irmãos. Estava lendo lá em Atos 6, a instituição aos diáconos. Atos 6, vou pular logo lá para o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. Os apóstolos impuseram as mãos sobre esses diáconos, no capítulo 6 de Atos, ao qual tinham sido escolhidos para servir o povo, para servir principalmente naquele momento das divisões das coisas, servir as mesas, principalmente para as viúvas. Estava tendo um tumulto naquele momento ali, antes da instituição desses diáconos, ao qual os apóstolos ficavam apenas na parte de pregação da palavra, ensino da palavra, orações, e eles não tinham, vamos dizer, entre aspas, esse tempo de se dividir em dois, né? Tanto na parte da pregação, ensino da palavra, e ficar servindo mesas, ficar servindo o povo na questão onde os diáconos, um diácono de igreja hoje faz isso. Então, naquela época, foi se instituído os diáconos para serventia da casa, serventia do povo, né? Principalmente quando estava tendo ali um momento de certo disse-me-disse, uma briga entre eles, um problema entre eles, os helenistas, né, brigando, querendo que os apóstolos fizessem a entrega dos alimentos para as viúvas, isso não estava acontecendo. Então, os apóstolos falaram: olha, vocês são tantos discípulos, escolha entre vocês 7 homens cheios da graça, cheios do poder, reto, temente ao Senhor, correto, de família correta. Escolha entre vocês, aí vocês são tantos, escolham 7, cheios do Espírito Santo. Não podia ser qualquer pessoa, cheio do Espírito Santo para fazer essa repartição, para fazer de forma excelente essa entrega do alimento as viúvas também, ao qual está sendo aí reclamado. Então, eles fizeram, entre eles, essa contagem, ou melhor, essa escolha dos 7. Estevão é um deles, Filipe é um deles, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, né? E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso lá no versículo 7, a gente leu do versículo 5 ao versículo 7. E eu vou ler agora a parte do versículo 8, onde Estevão perante o Sinédrio. Estevão cheio de graça e poder, um dos 7 diáconos, o primeiro deles. Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Estava havendo ali um momento de discussão, um momento de quem era, quem tinha razão, o que. Estevão estava pregando a palavra do Senhor. E não podiam resistir à sabedoria ao Espírito, pelo qual Estevão falava. Então subornaram homens que disseram assim: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, gente. Tá lá, mais uma vez, esses caras aí que estão pregando a palavra do Senhor Jesus, tá falando de Jesus, desse tal, blasfemando contra a lei mosaica, blasfemando contra nossas doutrinas. Quem é esse Jesus? Ele já morreu. E esses caras já foram expulsos, já foram presos e continuam novamente. A gente proibiu, eles continuam pregando, eles continuam falando acerca de Jesus. Eles são ousados, são abusados. Agora tem esse tal aí de Estevão que tá aí, ousado, né? Agora ele é um diácono, está ousado, falando de novo de Jesus. Mais um que está falando de Jesus. É a briga deles aqui, né? Não podiam resistir, então, à sabedoria do Espírito, então subornaram homens, né, para falar mal, para falar que Estevão estava blasfemando contra a lei mosaica, Moisés e Deus. Então sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram Estevão, né, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas contra ele, que depuseram. Falaram assim: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Eles falando, né? Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se esse rosto fosse um rosto de anjo. A defesa, lá no capítulo 7, tem a defesa de Estevão,
E resumindo, capítulo 7, Estevão começa a pregar para eles, chama eles de irmãos, varões, irmãos e pais. Aí ele começa falando, né, de boa, né? Varãos, irmãos, pais, vocês, tipo assim, vocês são da minha parentela, vocês são do meu sangue também, vocês conhecem a palavra do Senhor igual eu conheço, nada mais, nada menos do que eu estou pregando e os discípulos e apóstolos estão pregando aí, nada mais, nada menos do que aquilo que vocês também conhecem, que é a palavra do Senhor, né? Aquilo que vocês conhecem como Bíblia, como Antigo Testamento. Não é? E aí Estevão começa a sua defesa. Na verdade, ele começa a defesa dele, não, ele começa a defesa do Evangelho, ele começa a defesa de Cristo, ele começa a defender a palavra, a Bíblia, propriamente dita, e ele vai lá atrás, ele vai lá na história de Abraão. Ele vai citar Abraão, ele vai citar a parentela, ele vai citar Jacó, ele vai citar os filhos de Jacó, né? Ele vai citar todo esse povo, ele vai citar a história. Né? Aí ele cita a história na fase que tava, a fome chegou e eles tiveram que ir para o Egito, e nisso José já tinha sido dado pelos seus irmãos, né? Vendido ao Egito, e lá ele cresceu como um homem grande na presença lá dos grandes, ou seja, do faraó, né? E ali, pela segunda vez, quando eles vão buscar alimentos, porque só lá no Egito tinha alimento naquela época, porque estava faltando comida para a família de Jacó e todos os irmãos de todos eles, José se faz ser entendido por eles. Enfim, aquela história que todo mundo já sabe, e manda buscar o pai, e eles vivem ali no Egito todos juntos, muito bem servidos, muito bem vistos pela família de Faraó, porque era a parentela de José. Então eles ficam ali por muito tempo, e depois disso tudo, esse morre, esse faraó morre, não conhece, levanta-se outro, não se conhece a história de José, sequer quiseram conhecer, e aí ele começa a escravidão do povo no Egito, ou seja, a misturada do povo de Deus com o povo do Egito. Ali se há uma mistura, há famílias, eles se dão em casamentos e tudo mais acontece ali, em crescimentos, enfim, mas eles começam a ser então escravizados, porque esse novo faraó não aceita que esse povo crente, esse povo cristão, judeu, esse povo de Israel fique habitando ali, estando bem como sempre se deu. Então ele ali começa a proibir um monte de coisas e pede a matança das crianças, não é? Que a gente sabe, e aí nasce Moisés, Salvador. Enfim, onde que eu quero chegar com essa história? O foco da história aqui é Estevão. Estevão começa a fazer, nesse momento do Sinédrio, ao qual ele foi arrebatado lá da hora que ele estava pregando, Estevão estava ali defendendo o Evangelho, defendendo Jesus, explicando para eles toda essa história que eu contei. Estevão explica perante o Sinédrio, prega para eles, faz a eles lembrarem de tudo que eles tinham esquecido, porque eles são tão apegados no templo, né? Eles são tão apegados às leis mosaicas, tão apegados às questões ritualísticas, e esquecem que isso é Bíblia, esquecem que eles conhecem essa parte da Bíblia. Então, Estevão, um homem temente, um homem que começou ali seguindo as coisas de Deus, que começou observando, foi escolhido como um homem reto perante ao Senhor, cheio do Espírito Santo, para ser um diácono, olha só. E aí começa a pregar a palavra, é perseguido e é morto, falando acerca das coisas de Deus. O que eu quero trazer de aplicação para a nossa vida com a história de Estevão, esse grande homem de Deus? A aplicação que eu quero trazer para a nossa vida nos tempos de hoje é o seguinte: muitas vezes nós somos escolhidos, né, perante ao Senhor para fazer uma coisa que aos olhos dos outros é uma coisa simples, apenas servir mesas, apenas servir aos outros, as viúvas, os jovens, né, servir seus vizinhos. Ainda há pouco estava aqui 2 vizinhos meus pedindo ajuda para ler, eles pedem ajuda para ler carta, mandar e-mail, essas coisas, é uma benção. E às vezes a gente fica um pouco assim, mas é uma benção saber que você serve de alguma forma a alguém. Mas aqui no contexto, a serventia era serventia de um povo muito grande naquele contexto do povo de Deus, era um povaréu. Né? Estevão estava ali servindo não só mesas, quando ele tomado e cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Então, nós temos que ser ousados perante a presença do Senhor. Se o Senhor te deu um serviço a ser feito, que aos olhos dos outros é um serviço simples, né, que te levantou, embora você é cheio do Espírito Santo, assim como Estevão, ele foi além. Estevão foi além, não se prendeu. O que eu aprendo aqui com Estevão, nesse contexto, e agora para o nosso contexto, o que eu aprendo com ele, é que embora foi lhe dado
um serviço de servir as mesas das viúvas, do povo todo, ele foi além, porque ele tinha o Espírito Santo nele. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a gente não fica preso a uma só coisa que te mandaram fazer, né? Que te escolheram para fazer. Por exemplo, você diácono, diaconisa, pregadores, pastores, irmãos, missionários, oradores, intercessores, ou aquele simples pessoas que estão conhecendo a palavra de Deus, a gente não pode se ater a somente fazer isso, a ficar preso nisso, né? Somente dizimar, somente na igreja, somente orar quando está na igreja, ou somente ser um diácono dentro da igreja, ou pregador dentro de igreja, mas sim ser ousado, cheio do Espírito como Estevão foi. E para mim ele é exemplo de serventia, exemplo de alguém que foi mesmo, como estava cheio do Espírito Santo, agora já não era mais só ele, agora era o Espírito nele, que veio até ele após a descida do Espírito em Pentecostes, Atos 2. Então o povo estava cheio do Espírito. Eles estavam cheios do Espírito. Ele não era um apóstolo dos 12, mas ele era cheio do Espírito Santo. E além de somente, entre aspas, servir como serventia o povo, né, as mesas das viúvas, como era a maior necessidade daquele momento, ao qual os apóstolos não podiam sair dos seus afazeres para servir mesas, ele foi 7. Foi o primeiro dos 7. E foi o primeiro a ser usado cheio do Espírito Santo, que saiu da sua base básica de serventia, de pessoas, para servir além disso. Ele foi pregar a palavra. E ali ele não se conteve. Ele começou a pregar em voz alta mesmo, no meio do povo, fazer igual Jesus fazia, fazer igual os apóstolos estavam fazendo. Ele se espelhava nesses apóstolos, logicamente, eu creio eu. Então, ele saiu da casinha. Então, modo de dizer. Então, ele saiu do basal, do básico. E ele pregando, ele foi visto também. Ele foi, mais uma coisa que eu aprendo também com o Estevão, ele foi visto por outras pessoas. Visto, tanto com olhares bons, olha, esse homem é cheio do Espírito. Esse cara é cheio, esse cara não só serve mesa, esse cara não só tá ali servindo o povão na comida, na repartição das coisas, né, como diácono, mas esse cara, ele tem algo diferente nele. É o que eu aprendo com o Estevão, tá, no contexto. Eu aprendo, pelo menos, lendo a palavra do Senhor, que foi ontem que eu li, hoje que eu estou apenas mencionando novamente, trazendo para os irmãos aquilo que eu aprendo, então é bom passar para frente, né, aquilo que a gente aprende das coisas do Senhor, que é bom para mim, pode ser bom para você também. Então, eu aprendo também que ele saiu do básico, que as pessoas estão sempre vendo, ou com os bons olhares, nossa, homem de Deus cheio do Espírito, cara que era diácono, cheio de Espírito, bênção, e os maus olhares. Nossa, esse cara cheio de espírito aí. Eu não sei que espírito é esse. Esse cara é um mentiroso, é um farsante, vão pegar ele. Na vida, sempre vão ter aquelas pessoas que são a teu favor porque tu está pegando a palavra do Senhor, vai ser a teu favor porque você está ministrando a palavra cheio de ousadia, assim como vão ter uns invejosos que vão querer puxar o teu tapete, que vão querer minar o seu ministério, minar a tua chamada e fazer você parar, querido irmão e irmã. É verdade, isso acontece comigo, pode acontecer com você, se é que não está acontecendo nesse momento. Então, Estevão não se conteve, ele continuou pregando, ele defendeu o evangelho e ele foi até o fim para defender Jesus, não a carne dele. Ele não defendeu ali o nome dele. Ele estava defendendo o Evangelho, defendendo Jesus Cristo, defendendo até o fim que Deus, que Espírito Santo, que Bíblia, tudo condizia com o único, o universal, o centro focal, que é Jesus Cristo, onde lá todos os fariseus, o povo não cria em sendo Jesus, aquele qual já tinha morrido, como sendo um homem santo, um homem que era Deus, era um com o Senhor, eram dois, um. Ele era pai, era filho, espírito. 3, eles não acreditavam nisso, eles não criam nisso. Para eles era uma afronta tremenda, era uma blasfêmia ouvir aquilo no meio do seu próprio povo, que Jesus, este ao qual já tinha sido sepultado e que não voltou, obviamente, porque ele não voltou, que digo, não ficou o corpo lá, porque ele já havia sido assunto aos céus, né? E esse povo não acreditava, mesmo vendo milagres que Jesus fez após Jesus, com a descida do Espírito Santo, Atos 2, o povo não acreditava, os fariseus eram invejosos, seus corações eram endurecidos demais. E quando ainda vem o pós-Jesus, deixa os seus apóstolos muito bem com o Espírito Santo, o povo com o Espírito Santo, os diáconos com o Espírito Santo, continua então assim essa chamada, continua então assim o nome do Senhor ganhando lugar lá no meio deles, eles ficaram muito chateados, muito
bravos mesmo, de que Jesus já não estava mais ali, mas os seus estavam ali pregando o nome dele, e eles não cessavam, eles não largavam no templo, fora de templo, eles continuavam falando que Jesus era o Senhor, que ele ia voltar, que um dia ele ia voltar para buscar o teu povo, e eles não acreditavam. Então, para mim, hoje eu deixo essa palavra para mim e para você, de que devemos sair do basal, daquilo que só pedem a gente para fazer ou te levantam para fazer. Continue pregando a palavra do Senhor com ousadia, com determinação, com foco, com visão, mesmo que alguns te apoiem demais ou outros não venham te apoiar. Mesmo que te façam você te escolha apenas para varrer o chão da tua igreja, para limpar as mesas, para servir os idosos, para servir outros diáconos, ou que não te levantem para nada, como é meu caso na minha igreja, eu não tenho ministério de nada, mas amém por isso. A gente tem um ministério chamado Pregar a Palavra do Senhor, tempo e fora de tempo, onde for. É bênção ter ministério, com certeza. Há homens maravilhosos espalhados aí pelo mundo, em missões, pregadores, pastores, e estão levando a palavra do Senhor maravilhosamente bem. Eu admiro todos os pastores da minha igreja, entre outras igrejas. Mas o seu ministério, o meu ministério, é pregar a palavra do Senhor, dentro, fora de casa, nos lugares, onde for. E ainda que não te admirem por isso, ainda que não te escolham para um ministério dentro de sua igreja, fora de sua igreja, não sei aonde, ainda que não te reconheçam já tendo um ministério de diaconisa, diácono, pastores, pregadores, amém, não importa. O que importa é a ousadia no Espírito Santo. O que importa é você e eu termos a ousadia no Espírito. O que é ousadia no Espírito? Saber que já tem um Espírito Santo que habita em nós, que nos leva a trilhar e a fazer tudo o que é necessário fazer, a partir de Atos 2. Não estamos mais sozinhos. Jesus prometeu um consolador, um conselheiro, aquele que te levaria e me levaria a fazer as coisas segundo o nome dele, não no nosso entendimento, mas agora no entendimento espiritual. Então a gente tem que se apegar nisso. Jesus é conosco através do Espírito Santo. Se você e eu temos o Espírito Santo, não fiquemos apenas no basal. Vamos ser usados nas coisas de Deus, mesmo que no final seja apedrejamento de pessoas, mesmo que no final seja pessoas falando mal de você, mesmo que no final não te ouçam, mesmo que no final seja como foi com Estevão, foi levado para fora da cidade, foi apedrejado, e a palavra vai dizer que as roupas dele ficaram aos pés de Saulo, o futuro apóstolo. Olha só que coisa tremenda, né? Futuro apóstolo Paulo. Ele nem imaginava isso, estava crente que estava ali nos caminhos do Senhor, que aquilo era lícito, que era bom, mas o Senhor escolheu ele que nada era e o fez um grande pregador da palavra de Deus. Então, Deus ministre no seu coração, que você seja abençoado por essa palavra, sejamos como homens escolhidos, bem simples como foi os apóstolos, mais simples ainda como os diáconos, os 7, como Estevão, como Felipe, que também deu continuidade, também foi morto, e entre os outros que foram mortos, felizmente, através e pela causa que é o evangelho verdadeiro e puro, chamado Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor esteja com você, irmão. Tchau, tchau.